Boa noite, muito boa noite. Estamos entrando no ar para conversar sobre um assunto palpitante hoje. Nós vamos falar sobre o coração, o nosso coração. Esse coração que nos traz tantas coisas boas, que nos permite que a gente possa amar, que a gente possa ter afeto com as pessoas, o coração que está batendo no nosso peito, mandando sangue para todo o nosso corpo para que a gente possa estar vivo. Então ele é esse órgão vital para nós mulheres que permite que nós estejamos vivas, porque sem coração ninguém fica vivo, gente. Boa noite, gente. Então, hoje é uma noite muito especial, porque eu tenho um convidado muito especial, Túlio. Eu não vou perder um minuto com o Dr. Túlio hoje. Já aceitei seu convite, Dr. Túlio. Vamos ver se você consegue entrar. Beleza, boa noite. Boa noite, Túlio. Boa Olha, noite. que honra, que prazer ter você aqui hoje no meu Para, Instagram. prazer é todo meu, cara. Assim, ó, eu vi o tanto que você falou bem de mim, eu fico lisonjeado de verdade com suas palavras, porque você é uma profissional que eu admiro, e você sabe que eu indico paciente pra caramba pra você, que eu É confio muito em verdade. você, e eu fico muito feliz de poder fazer essa live contigo, e vai ser muito legal mesmo. E eu também tenho mandado muitas pacientes para você, né? Para nossa equipe lá do Sorrentino, ou Santiago, ou você, então depende de onde a mulher está. E a sua agenda é muito concorrida, hein? Porque a mulherada diz, doutora, não tem, não sei para quando. Mas elas aguentam firme ali na lista, esperam você. Porque, Túlio, assim, ó, eu sou ginecologista de formação, né? Tenho Uhum. mestrado, tenho doutorado, fui professora do Vitor, guri, Ele, imagina só. ele falou comigo que conheceu Professora você de assim. medicina do Legal. Vitor, foi quando eu conheci ele. E eu, claro, mudei completamente a minha forma de enxergar a medicina, né? E a gente fazendo essa medicina hoje em dia, eu trabalho basicamente com mulheres no climatério e menopausa, até porque as minhas pacientes foram envelhecendo e nós estamos aqui hoje, e é uma área que eu gosto muito, que eu estudo muito. E aí eu tenho essa questão todos os dias, né? Que é essa problemática aí do colesterol elevado, dos triglicerídeos elevados, pacientes que já vêm com isso, né? Com problemas familiares genéticos aí, ou que essas questões começam a alterar na menopausa, e aí a paciente ou não era, ou era, mas desenvolve nesse período uma hipertensão arterial. Aí elas vêm com a história de arritmias também. E aí você vai fazer a história da paciente. Às vezes ela já teve uma trombose. Não são muitas, mas algumas até já infartaram, né? Eu até tenho pacientes em comum contigo, pacientes que já infartaram, né? E aí tem toda essa questão, assim, porque eu basicamente, né, vou ajudar as mulheres, eu prefiro sempre, se possível, dar a reposição hormonal para elas, né? Porque a minha posição hoje em dia é diferente do que foi no passado. Hoje eu ainda vi pacientes que o médico diz, não, você tem uma mama muito densa, então é melhor a gente não usar hormônios. Eu digo, não, não é por aí, né? E aí você tem um colesterol muito alto também não é bom a gente usar hormônios, né? Então, eu quero escutar de você, Túlio, o que é verdade e o que ainda é mito para as sociedades de cardiologia, de endocrinologia, a questão da reposição hormonal na mulher climatério, principalmente pós-menopausa, como tudo isso influencia o nosso coração. E aí tem 1000 perguntas aí que a mulherada Vamos lá, vamos fez, lá. né? Mil Assim, ó, perguntas. para sintetizar um pouco o que eu Tá. penso a respeito disso, eu vou te responder com uma coisa bem simples, assim. Eu nunca na minha vida contraindiquei uma reposição hormonal. Nunca, Ah, nunca. Porque, assim, para mim é algo extremamente benéfico do ponto de vista cardiovascular, né? Inclusive, todos os estudos que a gente linka aumento de risco cardiovascular com terapia de reposição hormonal,
Na verdade, porque foram terapias de reposição hormonais mal feitas, né? Mal conduzidas. E Isso, não mal indicadas. Então, assim, quando surgiu essa história toda, foi lá no início dos anos 2000, quando fizeram os estudos, né? Principalmente o Women's Health isso. ali, que usou muito pré-hormônio sintético, via oral, primeira passagem hepática e tudo. E a gente via naquele início um aumento de risco cardiovascular, um aumento de risco de trombose, de infarto e tudo, mas Claro. porque efetivamente não era uma terapia de reposição hormonal. Era muito mais como se fosse um uso de anticoncepcional do que qualquer coisa relacionada com o uso realmente de hormônios bioidênticos, né? Com via de absorção cutânea, enfim, transdérmico. Então, eu vejo muita gente preocupada, né, com essa questão da terapia de reposição hormonal, tá no climatério, tô com medo de usar hormônio por conta do risco cardiovascular, mas ao mesmo tempo eu vejo muita jovem de 20 anos, 25 anos, 30 anos tomando hormônio por via oral, porque o anticoncepcional é um hormônio por via oral, e não estão nem um pouco preocupadas se isso vai aumentar o risco cardiovascular delas ou E, não, enquanto na e, verdade isso sim aumenta, né? e hormônios completamente sintéticos, né? Que nós vemos já nessas mulheres jovens, alterações de colesterol, de triglicerídeos, alterações da tireoide e vários outros problemas. Às vezes mulheres jovens já com sintomas cardíacos, dor no peito, arritmias, e não vão investigar também. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem muito mito no meio dessa história, né, Bernadette? E os estudos, quando a gente vai ver justamente questão de saúde cardiovascular relacionado com terapia de reposição hormonal, eles, quando são bem conduzidos, que são os estudos mais recentes, assim, de 2015 para cá, principalmente 16 para cá, a gente vê benefícios, só benefício. Benefício em saúde cardiovascular, benefício na questão do colesterol, benefício na questão da hipertensão, benefício de prevenção de doenças cardiovasculares. Então, eu acho que desde que seja bem conduzida por profissionais adequados, né? Que entendam o que estão fazendo e que saibam repor o hormônio de maneira adequada, eu sou super a favor, super. Aliás, eu não vejo uma contraindicação. Outro dia eu estava fazendo uma live com uma colega tua, Beatriz Tupinambá, e ela me perguntou justamente isso, assim, ó, qual contraindicação você vê para o uso de terapia de reposição hormonal do ponto de vista cardiovascular? E eu não vejo nenhum, nenhum. Assim, ó, mas o paciente já infartou, você vai contraindicar? Eu não contraindico de forma alguma, de forma alguma. Pacientes que já teve trombose, tromboembolismo. Não contraindico. Os Não bioidênticos contraindico. não são contraindicados, né? Não, de forma alguma. De forma Túlio, alguma. Túlio, fala um pouquinho para nós sobre a testosterona no coração, porque a gente sabe assim, quando eu estudei lá com o Ítalo Rachid, com o Lair Ribeiro, então eles falam para nós que a maior quantidade de receptores de testosterona no nosso corpo estão no coração. E a gente sabe, ó, nosso assunto aqui é a menopausa, né? A gente sabe que o nosso corpo, a mulher com a menopausa, ela começa a envelhecer rapidamente, a própria musculatura vai atrofiando, pele vai atrofiando, quer dizer, todo o corpo vai, se você não trabalhar isso, se não usar tratamento. Então, o nosso coração também vai ficar mais cansado, vai ficar mais atrófico. Como é que é esse negócio, a falta da testosterona, que começa a acontecer já com 70, com 40 anos de idade, né? Os androgênios estão diminuindo muito, né? Não chega a causar uma atrofia, né? Tá. Apesar do coração ser um músculo e ele realmente, efetivamente, ter múltiplos receptores de testosterona, ele é um músculo totalmente diferente da musculatura esquelética nossa, né? Comum. Tá. Então, por ser uma musculatura lisa e que trabalha de maneira independente o tempo todo, ele não sofre esse processo de atrofia Porque ele por está conta da batendo o falta de tempo inteiro, testosterona. né? Porque ele está Exatamente. batendo o tempo inteiro, está sempre se exercitando, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. E com o passar do tempo, na verdade, esse exercício vai até piorando, né, Bernadette? Então, assim, você começa a sofrer mais com hipertensão, com resistência insulínica, e o teu coração, às vezes, ele pode até passar a ser mais exigido. O que a gente vê, geralmente, com o passar da idade, é uma hipertrofia do coração, às vezes secundária, uma hipertensão maltratada, uma Tá. resistência periférica aumentada, enfim. Agora, a questão da testosterona a nível do coração é uma coisa muito importante, tanto para mulher quanto para homem, aí vale para homem também, sem dúvida nenhuma, porque tem alguns estudos até correlacionando aumento de desfechos cardiovasculares com queda de testosterona, e principalmente em indivíduos que têm algum grau de insuficiência cardíaca, ou seja, um coração que já é fraco, quando ele tem uma deficiência hormonal importante, ele tende a ter uma queda de fração de ejeção, ele tende a ter um coração ainda pior do que ele já era, ou ele poderia ser um pouco melhor se ele tivesse um nível hormonal adequado, um androgênio adequado nesse sentido. Tá? Então, o que você está dizendo para nós é que, assim, se a gente
eu estava revendo a literatura toda de testosterona e parte cardiovascular, e o que essas sociedades dizem ainda em revisões que são feitas, até no New England Journal e tal, que ainda não está bem claro, não está bem estabelecido essa relação do quanto que começar a usar testosterona em todas as mulheres poderia prevenir doença cardiovascular lá adiante, ou até de começar mais tarde, poderia ajudar. Mas eu na minha forma de ver, dentro de tudo que nós estudamos e dentro do que você está falando para nós, é muito importante a gente repor doses fisiológicas de Isso aí, testosterona para todas as mulheres, né? essa palavrinha que você falou é a palavra mágica, tanto para mulher quanto para homem. Dose Isso, fisiológica, né? Porque o que isso, que acontece às vezes é que as pessoas elas querem usar doses suprafisiológicas. E quando sim. entra em doses suprafisiológicas, pensando muito mais no lado estético do que no lado da saúde, é onde que começa a correr o problema com o uso da testosterona indiscriminado, que a gente vê muito em academia, enfim, né, para ganho de massa muscular. Como a gente Isso. sabe, o músculo, o coração é um músculo com múltiplos receptores de testosterona, e quando você estimula demais, ele pode passar por aquele processo da hipertrofia, às vezes até de forma exagerada. A gente piora a função do endotélio vascular, a gente aumenta a viscosidade sanguínea, a gente tem uma série de complicações que não valem a pena quando a gente usa doses suprafisiológicas. Agora, em doses fisiológicas, ou seja, repor aquilo que está faltando, poxa, super aceitável. E eu acho que, na verdade, é um papel do médico moderno entender isso, porque a gente está envelhecendo, a população está ficando cada vez mais velha e não necessariamente precisa de envelhecer mal. A gente pode envelhecer super bem, que eu acho que é um trabalho que vocês conduzem super bem com essa questão da terapia de reposição hormonal, né? Isso. E vamos falar um pouquinho sobre o colesterol, então, Túlio, tá? Bora. Porque a mulherada toda, assim, ó, chega na fase da menopausa, né? E pimba, colesterol sobe, porque a gente fala, explica para elas, e eu que não sou cardiologista, eu digo, olha, gente, colesterol é matéria-prima para todos os nossos hormônios. Ovário entra em pausa, para de produzir estradiol, testosterona, progesterona, vai sobrar a matéria-prima, né? Fica lá acumulado no nosso corpo, nós vamos ter aumento dos níveis de colesterol. E se você já tem uma hipercolesterolemia familiar, que já vinha com níveis alterados antes, ou já vinha usando anticoncepcional oral antes, por 30 anos na sua vida, que o colesterol já estava alto, quer dizer, aí as coisas às vezes desequilibram mais ainda nesse período, né? Perfeito. A explicação é justamente essa que você falou. A partir do momento que a gente usa o colesterol para sintetizar o hormônio, a partir do momento que a gente para de sintetizar o hormônio, sobra o quê? O colesterol, né? Isso necessariamente é algo danoso? Não. Desde que a gente esteja diante de um paciente saudável. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, a questão de Tá, individualizar. Né? tá. O que, que acontece? A maioria das mulheres, quando entra em menopausa, elas já desesperam, o cardiologista desespera e a estatina para todo mundo. Eu acho que, assim como em qualquer pessoa, quando a gente vai indicar a estatina ou não, a gente tem que pesar o risco-benefício do uso da droga. Né? Então, por exemplo, eu estou diante de uma paciente que está na menopausa, lá com 54 anos de idade, 53 anos de idade, mas assim, não tem fator de risco cardiovascular nenhum. Uma mulher com um bom peso corporal, que se exercita de maneira adequada, que se alimenta bem, que os outros marcadores inflamatórios estão todos normais, e você vê um colesterol aumentar durante a menopausa. A gente tem uma explicação fisiológica para isso. A gente não contraindica a terapia de reposição hormonal de forma alguma por conta disso. Aliás, ela pode até auxiliar nesse processo de melhora da composição e da qualidade do colesterol, que é uma coisa muito importante. Talvez não interfira diretamente no número do colesterol, mas sim na qualidade desse colesterol. Então, acho que não faz o menor sentido você contraindicar, e eu já vi muito colega fazendo isso. Teu colesterol está alto, teu risco cardiovascular, então aumentou e está contraindicado você usar o hormônio por conta disso. Não faz o menor sentido, menor sentido. E a gente tem que fazer, na verdade, é individualizar o tratamento do paciente. Então, assim, se eu estou diante de um paciente de baixo risco cardiovascular, onde aumentou o colesterol durante a menopausa, a primeira coisa que eu vou fazer, rever tudo que ela pode estar cometendo de erro. Por quê? É um momento delicado na vida da mulher. Ainda mais se ela não estiver repondo hormônio. Às vezes ela fica extremamente estressada, às vezes o sono piora de uma maneira absurda, o sistema do cortisol dela piora, ela fica muito mais adrenergizada.
ela fica Isso. muito mais ansiosa, ela começa a comer muito pior do que ela normalmente poderia estar comendo. Isso pode aumentar o nível de triglicéridos, pode aumentar o nível de colesterol. Enfim, tem uma série de alterações Aí, secundárias a esse período. hemoglobina glicada, insulina de jejum, né? Daí é esse conjunto, esse pacote, né? Perfeito. Aumentando a resistência insulínica do paciente, piorando inclusive os níveis de triglicéridos, de colesterol. E aí, quando você vai ver essa paciente, a primeira coisa que você tem que fazer é, opa, pera lá. Será que a terapia de reposição hormonal não pode ajudar já a melhorar um pouco tudo isso que a gente está comentando? E isso auxiliar a mulher nesse processo de saúde ou de recuperação da saúde dela, para a gente poder ver efetivamente o que vai ficar de nível de colesterol depois que corrigir tudo isso. Então, esse é o primeiro passo: adequar a dieta, estimular exercício físico, adequar a boa noite de sono, fazer um bom gerenciamento do estresse. Tudo isso é o primeiro passo. Depois desse primeiro passo, se o colesterol permanecer elevado, a gente tem que ver, existe indicação de medicamento ou eu posso partir para algum fitoterápico ou algum suplemento que pode auxiliar a reduzir esses níveis de colesterol ou até melhorar a qualidade desse colesterol? Esse é o passo fundamental. Por quê? A gente pode estar diante do paciente de alto risco cardiovascular ou em prevenção secundária, onde a estatina vai ter o teu benefício de uso, mesmo sabendo Claro. dos efeitos colaterais que ela pode trazer. Agora, eu posso estar diante de um paciente que não precisa de estatina. E aí que eu acho que é o grande erro da medicina tradicional, né, Bernadette? Eu também fui professor de faculdade durante muito tempo, depois que eu formei e tudo, e eu também tinha a cabeça muito quadrada. Então, quando a gente só conhece um tipo de terapia, é a terapia que a gente tem para usar. Não é nenhum erro médico, não é o erro do colega, ele não faz Claro. aquilo por mal. É o que ele conhece. Então, assim, estou diante de uma paciente que está na menopausa, que eu sei que não precisa usar estatina, mas eu só conheço estatina para melhorar o colesterol dela, cara, vou dar estatina. Eu não sei o que fazer, eu não tenho outra coisa para fazer. Claro. A partir do momento que você Isso. conhece, aí começa a fazer sentido. Então, assim, o que eu faço na minha prática clínica? Poxa, estou diante de uma paciente dessa de baixo risco cardiovascular, adequei a alimentação, orientei uma dieta mediterrânea, enfim, colocando mais gordura poliinsaturada, diminuindo gordura saturada, para poder trazer esse benefício cardiovascular para ela através da alimentação, com exercício físico, ela já está dormindo bem, fazendo uma terapia de reposição hormonal. Mas o colesterol ainda está lá nas alturas, cara, vamos suplementar ela. Já que ela é de baixo risco, ela não precisa tomar estatina. O que você chama assim, então, só para a mulherada aí que está nos assistindo, quando você fala assim, colesterol lá nas alturas, você tem assim algum valor ou algum limite aí que, tipo, aqui estaria muito alto, que a gente teria que pensar se ela tiver algum risco? Você Na vai pegar verdade, o na verdade, LDL, por exemplo, acima de quanto que você começa a olhar com mais carinho, assim, para isso? eu sou meio doido com isso, assim, porque assim, eu não vejo o colesterol, esse mal todo que todo mundo fica falando, né? Então, pelas diretrizes, se a gente olhar um colesterol acima de 190, um LDL acima de 190, essa paciente obrigatoriamente deveria tomar estatina. Em todos os guidelines, em todos os fatores, em calculadores de risco cardiovascular, passou o LDL de 190, ele coloca lá, alto risco de estatina. Eu sou Tá, radicalmente contra esse tipo de conduta, tá? Então eu tá, não fixo um número para paciente, porque para mim tá, depende muito do paciente que está na minha frente mesmo e depende de qualidade desse colesterol principalmente. Então, por exemplo, ó, eu posso estar diante de um paciente com colesterol total de, sei lá, 280, mas com um HDL de 80, um LDL de 180 e uma qualidade com uma relação de ApoB, ApoA muito boa. Exemplo, uma ApoB de 110 e uma ApoA de 190. Para que eu vou tratar essa paciente? Eu nem me preocupo com o colesterol dessa paciente, apesar do número estar muito alto, a qualidade é extremamente boa. Então, essa é uma paciente que está protegida. Ao passo que eu posso estar diante de uma paciente que às vezes o número nem é tão alto, um colesterol total de 200, tá? Com um HDL de 30, mas um sim. LDL de 160, que nem é tão alto assim, mas uma relação ApoB, ApoA de 1,3, 1,4. Eu me preocupo muito mais com esse nível de colesterol e com essa qualidade de colesterol do que o exemplo passado. Então depende muito da qualidade do colesterol, depende muito de relações que a gente consegue fazer durante os cálculos ali, né, dos exames que a gente solicita, para a gente poder Uhum. determinar se a gente vai intervir ou não nesse colesterol e se essa paciente tem riscos adicionais ou não. Porque eu posso estar diante dessa paciente com qualidade muito ruim do colesterol, com número muito ruim de colesterol, mas, por exemplo, tabagista e diabética. Poxa, se eu estou diante de Sim. uma paciente tabagista diabética na menopausa, sem fazer reposição hormonal, com tudo bagunçado e uma qualidade ruim de colesterol, cara, eu vou pensar seriamente em tratar, talvez até com Obesa, estatina essa paciente, né? obesa, não fazendo Sim. exercício, né?
Acho que Sim. sim. Túlio, aproveita e fala para nós, aí, já que nós estamos falando de valores e tais, né, ApoB, ApoA, qual é que são os exames que você normalmente faz para avaliar? Assim, digamos, essa paciente teve um pai que infartou, uma mãe que já colocou um stent e tal. Então, qual é que são os exames assim básicos quando você vai avaliar melhor o coração, além daqueles exames gerais? Você pede o quê? Colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, e aí vai para apolipo B, apolipo A, lipoproteína. Hoje eu vi uma paciente que a lipoproteína A dela era 245. E há pouco eu vi uma moça aí perguntando qual é a diferença da lipoproteína para as apolipoproteínas, né? Então isso aí confunde um pouco o pessoal. Mas você gosta de Confunde até profissional de saúde, né, Bernadette? A gente vê até profissional de saúde mesmo confundindo isso, né? tem. Eu fiz um vídeo até falando justamente isso, para não confundir a ApoA com lipo-A, né? A ApoA, gente, é a proteína que constitui a membrana do colesterol bom, benéfico. Então, assim, seria a proteína da membrana, como se fosse a portinha que permite o HDL fazer o transporte reverso do colesterol. E a lipo-A seria uma lipoproteína disfuncionante, que é uma molécula que não é fundamental para o nosso corpo, mas que tem um forte elo genético nessa história e que não tem uma correlação tão forte com o estilo de vida. Então, quem tem lipo-A aumentada geralmente tem uma genética ruim ligada a essa produção dessa lipoproteína A. E o que os estudos mostram é que quem tem a lipo-A acima de 30 tem um risco cardiovascular um pouco maior do que a população de forma geral. Mas são estudos Sim. observacionais, na verdade, que demonstraram isso. Então, nenhum estudo randomizado de intervenção em lipoproteína A conseguiu demonstrar redução de risco com o uso de algum medicamento para reduzir a lipoproteína A. Tá? Então, a Tá. princípio, ainda é uma zona meio nebulosa na ciência, mas que entra como um fator de risco adicional, sim, a lipo-A. O que eu falo para quem tem lipo-A aumentada, que é o meu caso, né? A Tá. minha é 123. Eu falo assim, olha, cuidem do resto, porque essa lipo-A não adianta. Você pode usar suplemento que você quiser, fazer o que você quiser. Ela oscila dentro de uma faixa de normalidade, né, de alteração ali de 20% para mais, 20% para menos, mas que você não consegue normalizar ela. A minha lipo-A nunca vai ser normal. Então, Normalizar infelizmente, não. Normalizar não. Às infelizmente vezes não eu adianta. vejo que alguns suplementos podem baixar um pouquinho ela, mas não muito. Eu já me iludi com isso também, minha Anete, mas tanto tempo dosando e olhando meus pacientes que eu desisti. O que acontece? Olha só, a primeira vez que eu dosei minha lipoproteinada deu 123. E aí eu falei assim, cara, eu vou suplementar, comecei a ler, comecei a usar tudo que poderia usar mesmo, assim, dose alta, para poder ver o que ia acontecer. Ela caiu para 82. Eu falei, poxa, funcionou, olha que bom e tal. Tá? Aí mantive a suplementação e tal. 6 meses depois eu dosei, estava 154. Aí eu falei, pô, não é possível. Então, assim, realmente ela vai dando umas osciladas ao longo da vida, mas ela perpetua-se num nível aumentado, apesar de você estar otimizando tudo que você pode otimizar. Tem muita gente que linka ela como se fosse um marcador de estresse oxidativo, mas na verdade não é isso que acontece. A lipoproteína A tem uma forte correlação genética. Esse é o ponto Genética, fundamental tá. desse, deixar claro ali, né? Mas com Tá. relação ao colesterol que você me perguntou, assim, ó, eu sempre peço colesterol total, frações, o HDL, o LDL e os triglicérides. Sempre peço as apolipoproteínas A e B. Sempre, 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 sempre. Tá. Quando eu quero investigar um pouco mais a fundo e quando o paciente tem condições para isso, eu peço o subfracionamento do colesterol. O que é o subfracionamento do colesterol? É um exame onde a gente consegue avaliar o tamanho das partículas do colesterol. Então, eu consigo ver quanto que aquele paciente tem de LDL pequeno, quanto que ele tem de LDL grande, qual a média do tamanho das partículas do LDL dele. Eu sei se o HDL dele é funcionante ou disfuncionante, porque ele me mostra o tamanho do HDL, ele me mostra uma média do tamanho do LDL, ele me mostra uma série de informações a taxa de oxidação do LDL eu consigo pedir também. Ele me mostra uma série de informações que eu falo assim, opa, apesar do número dos pacientes ser alto, talvez a qualidade seja boa e eu não preciso nem de ficar intervindo muito ou mexendo muito. Ao passo pode acontecer o contrário. A gente, às vezes, com LDL teoricamente normal, a hora que você vai ver a qualidade é muito ruim, a taxa de oxidação lá em cima, e a gente precisa intervir. Então, aprofundar um pouco no subfracionamento quando o paciente tem condição, porque é um exame que o convênio não cobre, vale a pena. O valor desse exame depende ao longo do Brasil. Eu já vi de tudo que você puder imaginar. Assim, ó, em Juiz de Fora é R$ 260. São Paulo, Brasília, que é o lugar mais caro, R$ 500 a R$ 600. Agora, eu me surpreendi com um paciente que eu atendi, foi do Maranhão ou do Piauí? Eu acho que foi do Piauí. Foi do Piauí.
ele pagou R$ 4.550 no exame. Eu falei, cara, passaram a perna, você vai lá e reclama lá no laboratório que eles te roubaram. Passaram uma conversa nele, né? Exatamente. E Túlio, e homocisteína e ferritina, como é que esses exames aí também, que são marcadores inflamatórios, mas que são Sim. importantes, aí o pessoal também perguntou, aí teve uma pergunta, como é que se baixa a homocisteína? Tem que baixar, não tem que baixar? Ela vai atrapalhar a minha parte cardiovascular? Como é que é isso? Atrapalha. Esses outros marcadores, né, eles não têm nenhuma correlação direta com o colesterol, mas eles têm correlação direta com o estilo de vida da pessoa, né? A partir do momento que a pessoa tem. E, na verdade, essa é a base da doença cardiovascular, né? Hoje em dia, a gente sabe que a doença cardiovascular é uma doença eminentemente inflamatória crônica. Então, a gente sabe que é a inflamação crônica que é a grande responsável por causar a doença cardiovascular. E quando você vai em marcadores como ferritina, proteína C reativa ultrassensível, homocisteína, fibrinogênio, o próprio RDW, gama-GT, enfim, alguns marcadores de estresse oxidativo ou de inflamação, você está indo realmente na base da doença. Como Tá. você perguntou na homocisteína, a homocisteína tem alguns estudos já demonstrando claramente, inclusive, que valores acima de 14 aumentam muito o risco cardiovascular, eventos tromboembólicos de forma geral. E Isso. entre 10 e 14, esse aumento também existe de uma maneira um pouco menor, mas já preocupante. Então, eu gosto de manter os meus pacientes como se tem abaixo de 10, pelo menos, idealmente abaixo de 9. Tá? Como? Primeiro, com mudanças alimentares, né? Se o paciente às vezes está errando em alguma coisa ali do ponto de vista alimentar, a gente tenta corrigir, às vezes, um excesso de carne vermelha, explicar para ele a necessidade, às vezes, de outras fontes proteicas, consumir legumes, verduras de forma regular, variedade alimentar, comida de verdade, poucos industrializados, fazer atividade física, tudo isso influencia positivamente na questão da homocisteína. Se nada disso der certo, com certeza absoluta vale suplementar, e principalmente em pacientes que têm mutações como o DMTHFR, onde a gente precisa efetivamente suplementar esse paciente para manter bons níveis de homocisteína com metilcobalamina, metilfolato, piridoxal 5-fosfato. A gente Piridoxal. tem que suplementar esses pacientes para efetivamente baixar a homocisteína, e essa suplementação nesses pacientes com polimorfismo genético tem que ser pro resto da vida. É uma suplementação ad eterno. Uhum. E aí, se a gente, já que nós já entramos nesse terreno da suplementação, se a gente, então, tem pessoas aqui que perguntaram assim, o que, que seria uma suplementação legal para fazer para o coração? Se você quer prevenir problemas, quer dizer, eu quero que meu coração fique bem, então, não entrei no exercício ainda, tá? Eu vou entrar depois, tá? Porque mais perguntas aí. Mas se eu quiser que meu coração fique bem, eu quiser começar a fazer uma suplementação, o que, que eu devo começar a usar, digamos, dos 40 em diante, que já é climatério, né? O que, que você daria, assim, uma pessoa que não tem grandes problemas aí, que o colesterol tá ok e tal, o que, que você Uhum. daria como prevenção? Tá. Assim como não existe uma alimentação específica para prevenção de doença cardiovascular ou um exercício específico para prevenção de doença cardiovascular, não existe uma suplementação específica para doença cardiovascular. O que existe é um exercício global para saúde global, uma alimentação para saúde global que vai evitar a doença cardiovascular, assim como vai evitar câncer, vai evitar doenças autoimunes, vai evitar qualquer desfecho negativo na nossa vida. E a suplementação é a mesma coisa. Então, eu gosto muito de uma coisinha que eu apelidei do meu sexteto. Eu chamo de sexteto fantástico. Sexteto fantástico, ele tem o magnésio, que para mim é o rei dos minerais. Então, o suplemento Ótimo. do magnésio em todo mundo, magnésio. Eu também, eu Coenzima, também. coenzima Q10, para mim, é um cofator fundamental de múltiplas reações no nosso corpo. E que, como você bem sabe, a partir de 20 anos já começa a diminuir, mas a partir de 40, essa queda é bem grande de produção no nosso corpo. Então, coenzima Q10, sem dúvida nenhuma, entra ali dentro do meu rolzinho ali de suplementos. Diz que nós temos metade das mitocôndrias acima de 50 anos que nós temos com 20 anos de idade, né? Então, imagina, a gente precisa de coenzima Q10 para aumentar essa energia, né, das nossas células, né? Perfeito. E a célula que mais tem mitocôndria, que mais precisa de energia, é aquela que não para de bater hora nenhuma, que é o nosso coração, né? Então, Que é o nosso é coração. fundamental a Q10 ali. Cúrcuma, eu amo cúrcuma, eu acho cúrcuma um baita suplemento. Eu indico para todo mundo, por quê? Altíssimo poder anti-inflamatório, então ela é um anti-inflamatório natural, ela é um antibiótico natural, ela faz bem para o nosso intestino, então ela é absorvida a nível intestinal e pode fazer bem a nível sistêmico, mas ela é boa também para as bactérias do nosso intestino, então melhora a desbiose intestinal, tem uma série de benefícios do ponto de vista intestinal.
Vitamina D, o hormônio D, para mim não tem como ficar sem suplementar hoje em dia a vitamina D. Pouquíssimas pessoas realmente têm uma exposição solar para manter uma boa taxa de produção de vitamina D. E aí vem junto com a vitamina D quem está associado o tempo todo com A saúde cardiovascular, K2. que é a K2, né? K2 MK7. Nunca deixa de fora também, então D com K2. E sem dúvida nenhuma, para finalizar, um ômega 3. O ômega 3 também é um suplemento que é uma gordura essencial para o nosso organismo, onde a gente não consegue administrar e adquirir ela de maneira tão efetiva na nossa alimentação. Então, eu gosto de suplementar o ômega 3 para meus pacientes também. Então, esses 6 aí eu não deixaria de forma alguma de abrir mão, seja na doença cardiovascular ou qualquer outra doença. Ou até só de forma preventiva, porque a gente está prevenindo, você falou aqui da K2, nós estamos prevenindo perda de massa óssea, nós estamos prevenindo o depósito, né, de cálcio nas artérias e tudo mais. Então, eu acho que é super importante. E é legal a gente falar também, Túlio, aí que você falou da cúrcuma, que tem muita mulher, que eu atendo mulher o dia inteiro. Ah, doutor, eu como bastante, eu ponho o pozinho de cúrcuma na comida e tal, então eu tô comendo bastante cúrcuma já, ou como, né, a raizinha. Não é a mesma coisa que a gente passa uma curcumina, 95%, 99%, que é uma forma muito mais poderosa, né, da cúrcuma do que você comer aquela raiz que foi ralada, que tem um monte de fibra junto e que tem muito pouca curcumina mesmo dentro, né, com poder. A raiz que foi ralada ou o pozinho de cúrcuma, ela pode ser muito boa para isso, para desbiose intestinal, a nível local, Isso. assim, de ação local. Mas de ação sistêmica, a gente busca realmente uma maior biodisponibilidade e um ativo concentrado em curcuminoide, pelo menos 95% de curcuminoide, né? Isso aí, tá. E se você, então, a gente falou, né, de uma suplementação de uma pessoa que quer prevenção. E aí, se a pessoa já é hipertensa, se já tem colesterol elevado, tal, eu vejo assim que eu assisto as lives, hein? Eu sou tua fã, tá? Olha aqui, você adora o extrato de bergamota, você gosta muito da barberine, não sei se você gosta do fungo do arroz vermelho também, o red rice yeast, né, que a gente fala. Então, essas coisas aí, você tem bastante experiência com isso. Fala um pouco para nós se você consegue resultados bons também nessa Resultados, prevenção. resultados ótimos, na verdade, Bernadette. Assim, é impressionante. Assim. Claro que vai depender de cada perfil de paciente, né? O que eu acho que a gente tem que pensar é assim, ó, qual o problema que esse paciente tem e o que eu preciso tratar, né? Eu preciso tratar com remédio ou não? Essa é a pergunta que eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, às vezes tem paciente hipertenso que chega para mim e fala assim, ah, Túlio, eu não queria tomar remédio. Mas, cara, você com 18/11 de pressão, é óbvio que você precisa tomar remédio. Não adianta a gente pensar que suplemento vai fazer milagre, que você tomar um magnésio vai resolver a tua pressão. Não vai, porque assim, existem níveis de pressão que são necessários você realmente usar remédio. Então, caso tenha indicação de remédio, a medicina alopática, a gente tem essa formação de base nossa, e por isso que eu falo que é muito Isso. importante. Às vezes os meus alunos ou alguns colegas perguntam assim, cara, o que eu preciso fazer? Eu estou estudando, o que eu preciso fazer para ser um médico assim, integrativo como vocês? Eu falei, cara, primeira coisa, não pula etapa. Vai lá, faz sua residência, vai lá, faz sua especialização, vai lá dar plantão, vai lá, se ferra, aprende a medicina alopática, depois você dá um pulo para cima e aí você começa a enxergar um outro cenário que seria também fazer a medicina preventiva. Por quê? Porque aí você consegue enxergar direitinho quando você está exagerando no remédio, quando você precisa tratar, quando você não precisa tratar, como que você precisa tratar. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, o exemplo, por exemplo, que você deu do colesterol. Se eu estou diante dessa paciente de baixo risco cardiovascular e que tem um colesterol ruim, né, não vou usar estatina para ela. É óbvio que eu vou entrar com um suplemento para ela. Quais são os melhores suplementos para colesterol? Extrato de bergamota, para mim, assim, ele é muito bom, porque é um flavonoide, um blend, na verdade, de flavonoides, né? Entra espiridina, enfim, vários flavonoides ali dentro do extrato de bergamota que tem ações a níveis múltiplos de pensando em colesterol. Então, assim, aumenta a excreção biliar do colesterol, então acaba evacuando mais colesterol, diminui a absorção do colesterol a nível entérico, diminui a produção a nível hepático, bloqueia parcialmente só a via do mevalonato, não seletivamente e totalmente como fazem as estatinas. Então, eu gosto muito do extrato de bergamota. No Brasil, a gente tem um que é altamente biodisponível, que é o Vasguard. Adoro o Vasguard. O Vasguard, né? É um suplemento que eu uso muito, muito.
O outro que você citou que é muito importante, que tem muito resultado bom na prática clínica, é o Redis Rice. O Redis Rice, que é a levedura do arroz vermelho fermentado ali, a gente consegue ver reduções de nível de colesterol em torno ali de 20 a 30% de redução com o uso Isso. dele, sabe? Só que ele tem uma ação estatina-like um pouco mais potente do que o extrato de bergamota. Então Ah, é tá. muito importante, tanto com o uso do extrato de bergamota quanto com o uso do Redis Rice, sempre associar com a enzima Q10. Porque se a gente Tá. bloqueia aquela viazinha do mevalonato ali, o final da produção da via do mevalonato vai levar à produção de CoQ10 e vai levar à produção de colesterol. Ao bloquear a HMG-CoA redutase, você está bloqueando também parcialmente a produção da CoQ10, então vale a pena suplementar a CoQ10. Mas o resultado é muito bom. Ah, dá para misturar os dois? Claro que dá. Tranquilamente, uso Ah, isso dá, direto na eu minha não prática sabia clínica. disso. Dá para misturar, Dá, legal, dá, é. dá. Tá. Uso bastante na minha prática clínica. Outra coisa que eu vejo que tem um resultado legal em quem come muita gordura saturada ou muito colesterol alimentar é o fitosterol. Então, a gente usar o fitosterol como um inibidor mesmo de absorção entérico do colesterol alimentar é uma coisa legal que dá para a gente utilizar também. Policosanol é um blend ali de álcoois que também melhora um pouco, não tão a fundo quanto esses outros que a gente citou, mas que melhora um pouco essa questão do colesterol. Própria CoQ10, própria cúrcuma, tem alguns estudos mostrando um pouquinho de melhora de colesterol. Quando a gente pensa em melhorar o HDL, a gente tem astaxantina, resveratrol, antocianinas, que é o Oxberry mais berry, que eu gosto muito para melhorar o HDL. O ácido alfa-lipoico tem uma ação interessantíssima de aumento do HDL e de diminuição da peroxidação do LDL. Extrato de alho envelhecido é um outro ativo que eu gosto bastante. Tem uma ação legal a nível endotelial, mas também protege um pouco essa questão do colesterol. Então, tem muita coisa que dá para a gente usar. Vale a pena, dá para a gente mexer em vários desses, dá para fazer uma combinação de vários desses, dá para a gente usar a dose mais alta de um ou do outro, suplementar um ou outro. Vai depender muito do perfil do paciente que está na nossa frente. E às vezes, também é muito tentativa e erro, assim, sabe? Às vezes eu pego um paciente, não acerta logo de cara a suplementação dele. Vou lá, dou uma suplementação para ele. Ah, não melhorou tanto. Poxa, então vamos tentar uma outra via, vamos ver se a gente consegue ativando essa via aqui, se melhore. Então dá para a gente ir fazendo muito isso, né? A nível de hipertensão que você me perguntou, o mais importante é a gente tentar estimular realmente a função do endotélio vascular, fazer com que esse endotélio vascular ele seja mais maleável, mais flexível, que se dilate de uma maneira melhor. E aí o magnésio é muito importante, assim, tem estudos e mais estudos com magnésio em hipertensão. CoQ10 tem meta-análise com CoQ10 mostrando redução de pressão arterial com o uso da coenzima Q10. A própria antocianina que eu citei, que é o Oxberry Raspberry, mostrando melhora da função do endotélio vascular também. O extrato de alho envelhecido também. A picnogenol tem estudo, centelha asiática tem estudo. Enfim, tem muito estudo com muita coisa, sabe? Então, assim, as pessoas às vezes ficam nessa de mas suplemento é uma coisa que vocês estão falando, mas não tem tanto estudo assim. É porque a pessoa nunca parou para estudar, né? Porque se ela parar para dar uma lida ali no É, suplemento, ela vai começar a entender que, na verdade, existem múltiplos ativos que trazem múltiplos benefícios em múltiplas áreas, em múltiplas vias, e que acabam, na verdade, eu brinco até que é o seguinte, por exemplo, o negócio da cúrcuma lá que a gente comentou. Cúrcuma é um vasodilatador, cúrcuma ajuda na hipertensão, cúrcuma ajuda no colesterol, cúrcuma ajuda no câncer, cúrcuma ajuda no intestino. Então, sabe, no fígado, aonde tudo é metabolizado. detoxificante. Exatamente. Então, às vezes, você mira uma coisa e você traz benefícios para múltiplas áreas do seu corpo. Então, o legal da suplementação é justamente isso. Às vezes, você atira no que você está vendo e acaba acertando um monte de coisa que você não está vendo, que acaba melhorando um monte de coisa para o paciente. Não, e você quer ver se você, então, bota tudo isso junto com o estradiol, porque a mulher caíram os níveis de estradiol menor que 5, junto com o estradiol, que vai vasodilatar essa mulher novamente, vai permitir, junto com a testosterona também, em níveis, tudo em níveis fisiológicos. Aí você vai ter esse casamento perfeito, essa união aí do hormônio podendo ajudar, com todo esse seu tratamento que você está fazendo, né? Porque eu acho assim, a mulher que não pode usar hormônios em hipótese nenhuma, ou porque estão dizendo para ela que ela não deve usar e ela acaba não usando, a gente até consegue algumas coisas com a suplementação pura, mas o resultado é muito melhor se você puder usar uma melatonina, que é o maestro da orquestra hormonal,
Aí, junto, você vai usar um pouquinho de ideia, dependendo da situação da paciente. E aí vai usar a reposição, né, para a mulher feminina, né, o estradiol, um pouquinho do estriol, às vezes, dependendo do caso, e a testo. Então, eu vejo assim que esse conjunto de coisas é aí que a paciente começa a melhorar, começa a sentir melhor, e aí os resultados dos exames melhoram depois de algum tempo, né? Isso é importante você falar, porque assim, por que que mulher morre de infarto e de AVC depois da menopausa? É justamente pela falta dos hormônios femininos, do estradiol em si. O estradiol, gente, os estrogênios, de forma geral, eles são protetores cardiovasculares importantíssimos. Tanto é que você vê muito homem infartando antes dos 50 anos de idade, mas você vê pouquíssimas mulheres infartando antes dos 50 anos de idade. Só que hoje em dia o ritmo das mulheres está um ritmo dentro de uma sociedade evoluída, masculinizado, não sendo uma Isso. pessoa, né, preconceituosa, não é nada disso, mas as mulheres hoje em dia, elas realmente pegaram o papel antigo do homem, que o homem antes era o homem que trabalhava, o homem que se expunha ao estresse, o homem que fazia o dia a dia, aquela função toda, e a mulher era a dona de casa, cuidava dos filhos. Hoje em dia, a mulher, além de ser a dona de casa, de cuidar dos filhos, ela ainda trabalha. Então, ela Estresse. pegou, né, muito estresse. E esse estresse, ele vai sendo protegido ali pelo estrogênio, pelo estradiol ao longo da vida. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde essa proteção natural. Ao perder essa proteção natural, o endotélio vascular dela, ele envelhece de uma maneira muito mais acelerada do que o do homem. Por quê? Ela perdeu uma proteção e se mantém numa exposição ao fator de risco ou ao estresse elevadíssimo. Então ela começa a ficar hipertensa, piora os níveis de colesterol, aumenta a peroxidação lipídica, perdeu a função, né, de efetivamente do estradiol auxiliar até no melhora do HDL, na antioxidação, enfim, a mulher começa a ficar exposta aos danos endoteliais, que a gente chama. E é ali que tudo começa a dar errado. Então, a terapia de reposição hormonal, por isso que a gente fala de janela de oportunidade, que eu acho que é uma coisa que você pode depois, você já deve explicar para muita gente